a fragilidade humana e a soberania de Deus. É sobre esse tema que nós vamos conversar hoje, a fragilidade humana e a soberania de Deus. E a gente vai conversando agora sobre esse tema. Não é novidade para você que nós todos, a humanidade, nós somos extremamente frágeis, vulneráveis, e todos nós já percebemos isso. Todos nós já sentimos situações e circunstâncias na nossa vida que foram capazes de nos fazer ficar abatidos, tristes, desanimados. E quantos de nós já sentimos na pele o que é ser frágil? O Senhor Deus já nos mostrou isso em sua palavra, dizendo que Ele é quem está conosco, nos dando toda a força necessária para a gente vencer a vida e vencer todo tipo de mal que a vida pode trazer a todos nós. Eu escolhi um texto da palavra de Deus para a gente ler e meditar nesta hora. O texto que eu vou ler é o texto de Lamentações, no capítulo de número 3, e eu passo a ler com você a partir do verso de número 17. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do verso 17. Pega a sua Bíblia aí, faça essa leitura com a sua família. O texto diz assim: tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disto tudo, a minha alma desfalece dentro em mim. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor. Graças a esse grande amor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se de cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com eles e para com aqueles que o buscam. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que foi escrito, ou atribui-se a escrita, a autoria dele, ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi um profeta usado por Deus para profetizar ao reino de Judá. Jeremias foi um servo do Senhor em que em todo o tempo ele esteve como boca de Deus, denunciando todo tipo de mazela, falando sobre a necessidade de mudança, falando sobre aquilo que Deus queria de cada um do seu povo. E nesse texto, de um modo muito particular, a gente vai encontrar o profeta Jeremias com um coração triste, com um coração abatido. A gente vai encontrar um Jeremias fragilizado. A gente vai encontrar nesse texto um Jeremias já avançado em idade, olhando para tudo que Deus é e tudo que Deus fez ao longo da história do povo de Israel. E agora ele tem que olhar e enxergar, lidar com um cenário de caos. O povo de Israel, a cidade de Jerusalém, foi sitiada por 18 meses. E ele começa o texto de Lamentações, lá no capítulo 1, o verso 1, dizendo que a cidade está deserta. Não tem mais pessoas andando pelas ruas. Ele está dizendo e sinalizando que o ritmo de vida das pessoas mudou. Ele está dizendo que as pessoas estão agora envolvidas
em um estado de extrema vulnerabilidade e fragilidade humana. A Babilônia, ela veio com toda a sua força e invadiu o reino de Judá, destruiu os muros, o templo, levou algumas pessoas como cativas, e agora o Jeremias está olhando para todo esse cenário de caos, de dor, se sentindo frágil, e ele começa a lamentar. Ele começa lamentando. Os antigos rabinos, eles chegam a afirmar que o título mais conveniente para esse texto de Jeremias é um hino fúnebre, um hino de funeral. E aí a gente vai encontrar nessa Septuaginta, mais um pouco à frente, essa versão grega do Antigo Testamento, da Bíblia, dizendo que é uma clara voz, uma voz dizendo que está lamentando, lamentar como uma clara voz. Mas só depois, na versão latina, em latim da Vulgata, é que a gente vai encontrar o texto como um enunciado, Lamentações de Jeremias. O que isso tem em comum dessas três versões e entendimentos desse texto? Todos eles falam de um estado de tristeza, de dor, de vulnerabilidade humana. E eu quero extrair desse texto algumas verdades, eu quero extrair desse texto algumas recomendações de como a gente pode vencer a fragilidade humana e entender a dimensão da soberania de Deus. E a primeira coisa, o primeiro destaque que eu quero fazer nesse texto com você, falando sobre a fragilidade humana, é que a gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções. Todos nós somos frágeis. E no momento de fragilidade é difícil a gente aprender a lidar com as nossas emoções. O texto no verso 17, 18, 19 e 20, nós vamos encontrar o texto relatando tempos difíceis e mostrando que esses tempos difíceis, eles são capazes de gerar crise de fé. E que crise de fé é essa que o Jeremias está vivendo aqui? Ele vai dizer que a paz foi tirada dele, o verso 17. Ele vai dizer no verso 18 que o esplendor, o vigor foi-se embora. Ele vai dizer no verso 19 que ele se lembra da aflição, do delírio. Ele vai falar da amargura, do pesar, da tristeza. O verso 20, ele vai dizer que a sua alma desfalece dentro dele. Ele está descrevendo um cenário de extrema fragilidade e vulnerabilidade humana. E nesse momento aqui, a gente precisa entender que os tempos difíceis, eles são capazes de gerar, ou podem gerar em nós, uma crise de fé. E o que está acontecendo aqui com o Jeremias é que na fragilidade humana que ele está vivendo, existe aqui uma crise de fé. Nós estamos também vivendo momentos difíceis. Momentos de desespero para alguns, de medo, incerteza. Tem muita gente que não sabe como lidar com esta situação. Alguns são comerciantes, outros são empresários, alguns são funcionários que dependem do seu trabalho e as empresas adotaram medidas que são incertas quanto ao retorno ao trabalho ou a permanência até mesmo no trabalho. Nós estamos vivendo um momento de fragilidade, a gente está percebendo que diante de um inimigo tão pequeno, uma força tão grande, tão forte está chegando a nós. Sem dúvida, são tempos difíceis, assim como os tempos de Jeremias, do profeta Jeremias. Só que a gente precisa ter cuidado para que nesse momento de fragilidade, nós não tenhamos essa força de perder a fé em nós. Que força é essa? A força da crise, a força da dificuldade. Em tempos difíceis, a gente precisa gerenciar as emoções dentro de nós. Gerenciar as emoções.
alimentar o nosso pensamento com esperança. A gente precisa, em tempos difíceis, estar sujeito à ação e o cuidado de Deus. Deus cuida de nós. Deus cuida de cada um de nós. Eu sei que você está se sentindo frágil, assim como eu. Todos nós somos frágeis diante de tudo que está acontecendo. Mas a gente tem que aprender a gerenciar as nossas emoções. Tem gente que não está mais nem mesmo abrindo as postagens no WhatsApp, porque não querem ter suas emoções abaladas. Tem gente que não está nem assistindo mais aos noticiários de TV, porque não querem que suas emoções sejam abaladas. Ei, sim, estamos frágeis, somos de fato frágeis, mas temos que aprender a gerenciar as nossas emoções. Aprenda a gerenciar a sua emoção. Aprenda a alimentar os seus pensamentos. Os nossos pensamentos precisam ser alimentados com esperança. A esperança de que o tempo difícil vai passar. A esperança de que Deus, o Deus tem o controle de tudo. A esperança de que a força do clamor da igreja, daqueles que têm o Espírito Santo de Deus, vão clamando, e Deus vai intervindo na história. Em tempos de fragilidade humana, confie na soberania de Deus e aprenda a gerenciar as suas emoções. Eu quero te convidar a olhar o texto comigo e perceber que do verso 17 do capítulo 3 que a gente leu até o verso de número 20, nós vamos encontrar tempos difíceis que geram crise de fé no Jeremias, como tem gerado em muita gente. Mas se você observar a partir do verso 21, você vai encontrar uma outra postura adotada pelo profeta Jeremias. Ele começa agora a trocar as palavras de aflição, delírio, amargura, tristeza, alma que desfalece, agora por esperança, por amor a Deus, misericórdias inesgotáveis, fidelidade, bondade de Deus, salvação do Senhor. Isso nos faz pensar que o Jeremias, ele conseguiu gerenciar as suas emoções. Ele não se entregou a um sentimento de fragilidade apenas. Ele teve um instante, um momento de reflexão sobre o estado em que ele estava. Mas em seguida o texto mostra que ele recobrou a sua consciência, entendendo quem ele é e o papel que ele exerce no mundo e o que ele representa para Deus. Ei, você que está aí em casa, vamos aprender a gerenciar as nossas emoções, assim como o profeta Jeremias faz aqui. Vamos substituir as palavras de pessimismo por palavras de otimismo. Vamos substituir expressões como aflição, amargura, tristeza, ausência de paz, por esperança, por misericórdia, por bondade, fidelidade. Vamos aprender a gerenciar as nossas emoções nos momentos de fragilidade da nossa vida, crendo na soberania de Deus. Um segundo destaque que eu quero chamar a tua atenção para esse texto, que é uma recomendação que faço a você que nos assiste agora, você que ouve a palavra do Senhor. Tire os olhos do problema e foque sua atenção em Deus. Tire os olhos do problema, foque a sua atenção em Deus. O Jeremias, ele faz isso. O Jeremias, no verso 21 e 22, ele vai dizer: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ele vai dizer graças ao Senhor no verso 22, graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos. O Jeremias está revisitando a sua memória, ele está revisitando a sua experiência em Deus, ele está revisitando o seu coração e todo o sentimento que ele tinha por Deus, sentimentos que não podem ser sufocados pela tristeza, pela fragilidade, pela dor, pela amargura, pela aflição que ele está vivendo. Nós precisamos, igreja, irmãos e amigos, diante do cenário de fragilidade que nós estamos vivendo, de impotência, nós precisamos tirar os olhos do problema e focar a nossa atenção em Deus, assim como fez o profeta Jeremias, focar a nossa atenção
em Deus, foque em Deus, confie em Deus, foque no milagre do Senhor na sua vida. Deus nunca nos desamparou, Deus nunca nos deixará, Ele nunca nos abandonará. O próprio Cristo de Deus, quando Ele foi para o Pai, Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador, aquele que vai estar perto de você, aquele que vai estar junto com você, aquele que vai te ajudar a vencer os momentos difíceis da sua vida. No momento de fragilidade, tire os olhos do problema, foque sua atenção em Deus. Que problema você está enfrentando diante dessa crise? Quais as dificuldades que têm tirado o teu sono? Confie no Senhor, confie em Deus, tire os olhos do problema e vamos, igreja, começar a ter a nossa atenção toda voltada ao Deus eterno, ao Deus grandioso. Uma terceira recomendação que faço a partir desse texto e do exemplo do profeta Jeremias: saiba que Deus não fica indiferente a nada que passamos. Deus não fica indiferente. No verso 20, o grande amor de Deus do que a gente está vivendo. Deus não está indiferente aos nossos problemas, às nossas dificuldades. Seja qual for o problema que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, seja qual for a crise que você está sentindo mais fortemente bater na porta da sua casa, Deus, o nosso Deus, Ele não está indiferente a isso. Ele te vê, Ele te ouve, Ele sente o pulsar do seu coração. Confia no Senhor. Deus cuidou do seu povo em toda a trajetória histórica, bíblica, a gente vai perceber isso. Deus, Ele confia em você e a você uma missão, mas Ele diz: eu estou com você no mundo. O próprio Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas Jesus Cristo nos deu toda a força necessária para a gente vencer, e vencer em todo momento de fragilidade nossa. Saiba que Deus não fica indiferente a nada que a gente passa. Deus não está indiferente. Ele conhece aquilo que te causa medo, as suas angústias, as suas dores. Deus conhece tudo isso melhor do que você. Ele conhece todos os teus medos. Ele conhece você. Uma quarta e última coisa, que é uma recomendação que faço a partir desse texto: clame intensamente a Deus por mudança de realidade. O Jeremias clamava ao Senhor, ele clamava ao Senhor. Aqui nós temos hinos ao Senhor, e esse capítulo 3, o Jeremias está clamando ao Deus eterno. E ele está clamando, confiando na esperança de Deus. E ele está dizendo que as misericórdias do Senhor, elas são inesgotáveis, que não tem fim. Mas está avançando esse mal no mundo inteiro. Mas a gente nunca vivenciou uma realidade dessa. Mas a gente não sabe aonde isso vai chegar. Mas os especialistas estão prevendo que vai acontecer isso. Outros afirmam que isso aqui é o que a gente vai enfrentar daqui a algumas semanas, alguns dias. Ei, observe que a palavra do Senhor está te dizendo aqui que as misericórdias do Senhor não têm fim, que elas se renovam a cada manhã. Todos os dias, quando você acordar, você vai ter um dia de fragilidade, você vai ter um dia de incerteza, você vai ter um dia difícil, você vai ter um dia mau às vezes, mas também você vai ter misericórdia do Senhor, você vai ter graça do Senhor. Nós vamos ter fidelidade de Deus, bondade de Deus, cuidado de Deus, salvação do Senhor na nossa vida. Essas misericórdias, elas não têm fim. Não tem fim, elas se renovam a cada manhã. Uma quarta e última recomendação que fazemos a partir desse texto, para vencer a fragilidade humana e entender a soberania de Deus: clame intensamente a Deus por mudança de realidade, assim como Jeremias clamava, ele clamou ao Senhor. Por mais difícil que seja o momento que a gente está vivendo, ele é incomparável ao que o profeta Jeremias vivenciou aqui na sua época.
E ele deixou de olhar as circunstâncias e passou a olhar para dentro de si, para a sua memória, para o seu coração, para as suas experiências com Deus. E ele percebeu no Senhor, ele percebeu que precisava focar em Deus, porque focando em Deus, ele conseguiria ter a força necessária para o enfrentamento da vida. Ei, a fragilidade humana e a soberania de Deus. Recomendamos, aprenda a gerenciar as suas emoções. Tire os olhos do problema e foque a sua atenção em Deus. Saiba que Deus não fica indiferente a nada que passamos. Clame intensamente a Deus por mudança de realidade. Essas são as 4 recomendações que nós fazemos a partir desse texto, a partir do tema a fragilidade humana e a soberania de Deus, para que você comece essa semana mais motivado, mais motivada, mais confiante em Deus, com o seu coração mais calmo no Senhor, sabendo que existe fidelidade de Deus, misericórdia do Senhor, gerenciando melhor as suas emoções, clamando ao Senhor e sabendo que Deus não está indiferente a nada do que a gente está passando aqui, e tirando os olhos do problema e focando a nossa atenção em Deus e no milagre do Senhor. Te convido a fazermos juntos uma oração ao Senhor. Te convido nessa hora a nos unir o coração em oração e dizer: Deus, de fato, somos frágeis. Vivemos a fragilidade humana, mas existe também a soberania de Deus. Nos ajuda a gerenciar as nossas emoções. Nos ajuda, Deus, nesta hora, a clamar ao Senhor, não focando no problema, mas naquilo que o Senhor nos promete, que é a vitória certa. Obrigado, Deus, pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Todos os dias eu tenho misericórdia na minha casa, eu tenho misericórdia na minha vida, a minha família tem misericórdia. Todos os dias aí na sua casa você tem misericórdia de Deus. E isso é extraordinário, isso é maravilhoso, isso é grandioso. Misericórdia, graça, fidelidade, bondade, amor, cuidado. Foram essas coisas que ajudaram o Jeremias a gerenciar as suas emoções, trocando tudo que é tóxico à sua vida espiritual, para experimentar aquilo que é de mais nobre em Deus, no Senhor Jesus Cristo.